gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. E vamos continuar aqui com o nosso bate-papo a respeito da linguagem Go, com o Thiago Avelino e o César Jimenez. Então, já para dar o pontapé aqui, eu tenho uma pergunta para o Avelino, né? Especialmente para o Avelino, porque a gente sabe que o Avelino é empreendedor aí e já trabalhou com várias empresas, gerenciou alguns times. Eu, inclusive, já tive experiências de trabalhar no mesmo time que o Avelino. Mas você também, César, se tiver uma opinião sobre esse assunto, fique aí livre para fazer os seus comentários. Então, é o seguinte, a gente sabe que Python, Ruby e outras linguagens dinâmicas, né, elas são muito adotadas por várias empresas pelo fato de serem chamadas de linguagens ágeis, né? Por quê? Porque é fácil de aprender, é fácil de dar manutenção no código, é fácil de fazer o deploy e esse tipo de coisa. Tem muita biblioteca disponível e por aí vai. No episódio anterior, né, na verdade foi no episódio 85, nós entrevistamos aqui o Arx, que trabalha no time do OpenStack, e ele mencionou que o OpenStack foi escrito em Python justamente por isso, por Python ser uma linguagem ágil. Então isso possibilitou que muita gente contribuísse com o código, que a comunidade crescesse, que tivesse bastante plugin e biblioteca disponível. Se o OpenStack, por exemplo, tivesse sido escrito em outra linguagem um pouco mais burocrática, esse processo ia demorar muito e ia perder o timing. Então o meu tópico aqui, que eu quero saber a opinião de vocês, é o seguinte: Go é uma linguagem ágil ou é uma linguagem burocrática nesses pontos que eu mencionei? Bom, depende um pouco, né? Depois que você aprendeu, qualquer coisa vai se tornar ágil, né? Então, se você não conhece a tecnologia, mesmo se você não conhece Python, mesmo que a curva de aprendizado é baixa, não é tão alta, no começo não vai ser tão ágil para você, mas com o passar do tempo, sim. Hoje eu pago por isso, né? Eu sei que Go não é uma tecnologia ágil. O que a gente faz dentro da Nuveu poderia ser em Python e ter algumas coisas em Go, só que eu resolvi investir. Então hoje eu contrato um desenvolvedor, não acho desenvolvedor Go no Brasil. Então eu contrato um cara, eu tenho que formar esse cara. Então ele vai começar a render como ele rende, sei lá, em Python, depois de 6 meses. Então é um investimento que nós no Nuveu estamos fazendo. Mas respondendo se Go é ágil ou não, cara, Go é ágil. Comparado com Python, não tanto. Entendi. Por exemplo, a gente trabalhou junto já em projetos de CMS, portais para revistas, né? A gente fez bastante coisa aí junto em Python, de alta disponibilidade, inclusive. Então vamos levar um pouco para o lado mais pessoal. Se a gente fosse fazer aqueles projetos todos, né, só para citar o pessoal aí, para mencionar, a gente fez portais da Jovem Pan, revista Rolling Stone, revista Caras, entre outros. Se fosse para começar hoje um projeto de CMS daquele que a gente fez em 2013, você partiria para fazer em Go, sabendo que você vai precisar de toda essa agilidade, ou você escolheria Python ou alguma outra linguagem? Friamente eu consigo te responder que eu não usaria Go. Go não é feito para isso. Go é feito para resolver o pequeno problema que você tem dentro do seu software Python, seu software Ruby e assim por diante. Hoje, desenvolver um software monolítico em Go é um grande problema. Eu acho que não só em Go, em qualquer tecnologia. Que nem existe um modo dentro daquele CMS que a gente desenvolveu que eu não faria em Python, que é a parte de live streaming. Não faz sentido para mim ser aquilo sem Python. A gente tentou usar Tornado, acabou não usando, foi para G20, mas, sinceramente, será que resolveu o problema como deveria resolver, ou usou muito recurso de hardware para resolver o problema?
Legal isso que você falou aí, porque isso dá um ponto aí para um episódio que a gente vai ter aqui algum dia no Castalho, que é justamente essa diferença entre desenvolvedor e arquiteto de software, né? Porque saber esse tipo de coisa que você está falando aí é só um cara com conhecimento de arquitetura, né? Para saber que aquele ponto específico da solução ficaria melhor numa linguagem e aquele outro ponto fica melhor em outra. Então esse é um bom exemplo aí da diferença entre developer, arquiteto de software e como a experiência conta muito na hora de tomar essa decisão aí de escolher. Só uma outra coisa que eu quero que você comente aí, vocês dois, né, você e César também, como que está a disponibilidade de pacotes no Go e se o gerenciamento de pacotes dele é bom, né? Tipo, é algo parecido com o que a gente tem no Pip, do Python? Como que funciona esse negócio? Obrigado por bater na vergonha que eu tenho de Go. Então, eu não gosto de defender tecnologia, eu gosto de expor os problemas. E gerenciar pacote em Go não é nada legal. Existe uma porrada de iniciativas, sei lá, Go Vendor, Go Dapps, agora está surgindo uma mantida pelo core team da linguagem, só que ainda não me agrada. Então, eu até comento com o pessoal que trabalha aí comigo que, se eu fosse reescrever tudo que me incomoda em Go, eu teria trabalho para a vida inteira. Então, o Pip eu acho muito legal, apesar de gostar muito do controle de versão de pacote do Ruby. Eu acho que ele é um pouco mais amigável, mas se eu tivesse um Pip dentro do Go, um pacote Go, cara, seria excelente. Hoje, o Go sofre de um grande problema que a gente não tem um repositório central. A gente usa o GitHub, o GitLab, usa repositórios Git. Então, se eu, Avelino, que mantenho um pacote que eu tenho, sei lá, uma pessoa ou 1 milhão de pessoas usando e eu remover esse cara do ar, praticamente eu acabei com a vida de todo mundo que usa aquilo. Pensando nisso, na versão 1.6, se eu não me engano, do Go, você cria um diretório chamado Vendor dentro do seu software e você versiona tudo que está dentro disso. O que tem dentro desse diretório Vendor? Todos os clones de todos os repositórios remotos que você está usando. Então, para mim que vim de Python, que tinha um arquivo .txt que vai buscar remoto para instalar, ver isso e eu versionar isso, cara, tava arrancando meu coração fora, sabe? Eu falei, cara, isso aqui não existe. Inicialmente, o Glider, ele, que é um controle de pacote do Go, ele fez um cara chamado .lock, que ele pega o commit da versão que você baixou e ainda traz os diretórios, né, para dentro dessa pasta vendor. Eu parei de versionar todos os diretórios do repositório e só deixei esse .lock. Só que um cara fez alguma coisa dentro do repositório que ele removeu aquele commit não existia. Ou seja, meu software parou de funcionar. Então, eu gostando de Go, eu acho que é uma vergonha o esquema de gerenciamento de pacote que a gente tem ainda hoje. Então, está um pouco nas minhas mãos resolver esse problema, basta tempo. Avelino, aproveitando então o que você mencionou sobre isso aí, a minha dúvida agora é o seguinte, então imagina, você, Avelino, criou um pacote super bacana, tem um monte de gente que você pega estatísticas, também tem um monte de gente usando o seu pacote, né, da linguagem, usando o termo, né, pacote que é usado na linguagem Go. Como é que você vai de third party, né, você tem o seu módulo que está todo mundo usando, como é que esse seu pacote poderia entrar na linguagem oficial e entrar na lista de pacotes suportados? Você sabe como é que é o processo? Sim, existe uma documentação, né, que explica isso, como contribuir, como você pode enviar um pacote, uma sugestão de pacote. Inicialmente havia lista de e-mail, você comentava, falou, eu tenho esse pacote, ou eu mantenho esse pacote, e eu acho que pode ser um pacote legal, e aguardar o pessoal responder, né, o que eles acham. Então é colaborativo. Então existe pacote que não era de dentro do core da linguagem, que hoje faz parte. Não consigo mencionar nenhum de cabeça, mas
acompanhando a lista de e-mail, eu vi alguns pacotes que realmente entraram para dentro do pacote oficial. Um dos caras que lá atrás entrou, o pacote net tem um cara chamado Dial, que eu consigo fazer, sei lá, um telnet da vida, ver se aquela porta daquele IP está aberta. Inicialmente só existia esse Dial, e fizeram um Dial Timeout, um método chamado Dial Timeout, que veio de um pacote externo. Um cara de fora tinha implementado esse Dial Timeout, e não faz sentido você usar uma lib externa só para ter esse Dial Timeout. Vamos colocar isso para dentro. Não foi ele que sugeriu trazer esse pacote para dentro. Alguns core committer viu e falou, eu acho legal trazer isso, e mencionaram ele dentro desse e-mail dessa lista. E assim entrou esse pacote. Então é muito colaborativo. Como tem uma organização por trás, você tem que assinar um documento. Na real, você não precisa fazer que nem no Plone, que você precisa assinar. O Plone é um CMS em Python. Que você precisa assinar um documento físico e mandar isso daí para os Estados Unidos ou entregar em algum evento da conferência do Plone. Você praticamente vai assinar via Google Docs, vai preencher um Google Docs falando que você autoriza esse código ser de direito do Go e tal, assim por diante. E beleza, você já pode contribuir. Se você não tem isso assinado, eles vão aceitar seu pull request. Não é questão que não vai aceitar, mas eles vão começar a pedir para você preencher isso daí. Qual é a licença que o Go usa? Eu não chequei isso, eu não sei. Se eu não me engano é MIT, mas eu estou confirmando agora que isso me deixou na dúvida, cara. Ah, legal. Então a gente dá uma confirmada aqui. Então, aí aproveitando só mais uma coisa que eu gostaria de saber de vocês dois. Só respondendo a licença, é BSD. Valeu. Então, eu gostaria de saber só mais uma coisa de vocês, que é o seguinte: existe, além dos problemas que você falou de empacotamento e talvez de gerenciamento de pacotes, existe alguma outra coisa que você gostaria que fosse melhor no Go? Ou talvez assim, até aproveitando, já que eu gosto de Python, existe alguma coisa que você gosta mais em Python e você gostaria de ver isso feito em Go? Tem uma coisa que me incomoda quando você faz um Hello World em Go. Hoje, quando você gera um binário Go, você consegue executar ele em qualquer lugar. Isso tem um custo, que é a máquina virtual está dentro do seu software. Ou seja, um Hello World em Go, ele vai dar 1 mega. Então, isso me incomoda um pouco, porque eu sei que em Rust não acontece isso. E os caras têm o mesmo princípio, que é, eu vou rodar esse software em outro lugar. Isso também me incomoda. Toda vez que eu estou dando uma palestra ou um curso e falo do tamanho do executável, eu brinco que é chato porque não cabe em um disquete, né? Um único executável não cabe em 1.44 megabytes. Mas, enfim, isso é por ele ser monolítico. Podia ser mais otimizado? Claro, podia. Mas tem a vantagem de rodar em qualquer lugar. E hoje em dia, acho que o tamanho de um executável de 1.7, mais ou menos, megabytes, não é mais um problema como era antes. Mas sim, é muito grande. Quando seu software for crescendo, esse tamanho vai ser diluído, né? Claro. Conforme o software cresce, isso daí não vai crescer proporcionalmente. Vai ficar diluído, porque na verdade muitas das coisas que estão lá, garbage collector e tudo mais, você está usando no projeto inteiro. Então, não interessa se é só um Hello World ou se tem a nona sinfonia lá dentro, você está usando. A parte legal disso é que quando eu empacoto esse executável e vou fazer deploy disso, o Docker que antes, que se eu estivesse escrevendo em Python ia ter, sei lá, uns 50, 60 megas, supondo uma distribuição pequena só para rodar, né? Ele vai ter 5, 6 megas por aí. Então é muito grande, mas ao mesmo tempo é monolítico, então não vai precisar de nada além do kernel. Bom, eu vou aproveitar
Um dos pontos que você mencionou aí, que é o fato de você dar palestra e tal, e aí eu vou mudar o assunto. Gostaria de falar um pouquinho sobre a comunidade. Então a gente sabe, né, que você, César, tem participado ativamente de meetups de Go em São Paulo, tem organizado também o grupo de estudos. Conta aí pra gente como é que tá a comunidade Go atualmente, se existe alguma conferência aqui no Brasil, a gente sabe que lá fora já tem, e aproveita também esse tempo e comenta pra gente como é que funciona esse grupo de estudos aí que você está organizando. Legal. Bom, o pessoal se encontra, geralmente o pessoal conversa muito no Slack, né? Lá dentro do Slack tem o canal Brasil e tem o canal do grupo de estudos que a gente criou, que é o Brazilian Go Studies. E a ideia do grupo de estudos Go é uma linguagem nova, e no Brasil ela é muito nova. E a ideia é pegar o pessoal que quer começar e que quer entender, quer brincar com a linguagem e dar algum suporte e conversar e tudo mais. Então toda semana a gente se reúne, abre um Hangout, pegamos um tema específico que o pessoal tem dúvida e que a gente combinou durante a semana no Slack e tentamos dissecar aquele tema. Não tem hierarquia, todo mundo pode falar, todo mundo pode dar opinião, todo mundo pode mostrar o que fez, a gente compartilha a tela e mostra o que fez. Na semana passada a gente falou de controle de erros, e aí a gente mostrou várias formas que o pessoal costuma fazer controle de erros, as formas que a gente considera mais correta, e por aí vai. Mas já estamos na 4ª semana que a gente está fazendo isso, e é basicamente um bando de programadores que se juntou para falar de uma nova linguagem. E a gente tem o Meetup, que o pessoal se reúne também para fazer os eventos de Go, mas aí já de uma forma bem mais organizada, bem mais certinha. A gente está se preparando, inclusive agora vai ter o lançamento da nova versão, a 1.8, deve ocorrer essa semana. E vai ter a gente vai fazer um evento provavelmente no Google e vai ser bem legal. Nós vamos e eu pretendo, eu e o Felipe, que também trabalha com a gente, nós vamos fazer uma palestra falando de alguns novos recursos que vão nascer na 1.8. Sobre conferência, né, que eu acho que o César esqueceu. Existe, o ano passado, 2016, foi a primeira conferência, a GopherCon Brasil, que aconteceu em Florianópolis, que pessoalmente me surpreendeu por estar na comunidade Python um puta tempo, e lá atrás os eventos eram bem vazios, comparado a hoje, né? A primeira conferência de Go no Brasil, eu não lembro de cabeça quantas pessoas teve, mas veio bastante pessoas da América Latina, então não foi só brasileiro que estava no evento. Para vocês terem uma ideia, veio um cara do Canadá participar do evento. E ele não trabalha com Go. Ele queria conhecer, praticamente. Ele já tinha brincado, mas queria saber como que estava a comunidade no Brasil, principalmente, por isso que ele veio do Canadá. Mas veio gente da Argentina, gente do Chile, bom, teve uma porrada de cidade. Venezuela também, teve bastante país aí que acabou indo para Floripa. Apesar que Floripa, mesmo se não tivesse evento, eu acho que seria fácil esse pessoal ir, né? Mas o evento estava bem cheio. Tem mais alguma coisa no radar aí para o pessoal que talvez queira participar de uma próxima conferência? Sim, 2017 vai ter em Floripa também a Conferência Nacional de Go, que é a GopherCon Brasil. Tem bastante gente na organização, o Andrews Medina, que ajudou muito a comunidade Python, tem um pessoal lá de Floripa que usa muito Go no dia a dia, que está organizando. Então, se eu não me engano, vai ser em novembro, não sei data ainda, dia certinho, mas vai ser no mesmo mês que foi o ano passado. Então, quem está a fim de aprender, tenta visitar um meetup antes, né? Se na sua cidade tem. Caso não tenha, acompanha o Twitter do pessoal da GopherCon Brasil, eles anunciam por lá.
E tem o site também da GopherCon que eu passo pro pessoal e eles colocam no Release Note, alguma coisa desse tipo. Bom, aproveitando que você está comentando aí do pessoal que não foi e está interessado, tanto a conferência do ano passado quanto os encontros do grupo de estudos, o pessoal consegue acessar isso online? Está disponível no YouTube, onde que existe assim a gravação das palestras, igual a gente vê muito em conferência em Python, porque aí a gente deixa nas notas também. As gravações os hangouts que a gente faz do grupo de estudos, a gente não conseguiu gravar o primeiro, ou melhor, conseguiu, só saiu o meu áudio. Foi ótimo. Era eu falando sozinho durante 3 horas. Então esse a gente não subiu, porque primeiro que o arquivo... Inexperiência nossa, né? Primeiro que o arquivo ficou grotesco de grande, e segundo que era só eu falando, então não saiu as perguntas, né, que o pessoal fez. Ficou muito chato. Aí já tem... Mas tem outros 2 que já estão direitinho, a gente aprendeu a gravar. Então esses já estão. A gente ainda não está gravando os meetups, estamos tentando também, mas tem um problema. Meetup é pior porque tem um problema de equipamento, né? Você tem que ter uma câmera boa, e uma câmera boa é um negócio caro. Então ainda tem uns ajustes para fazer aí, mas enfim, a gente está tentando gravar. Eu vou passar as URLs do que a gente tem para vocês colocarem nos comentários do podcast. E eu também vou passar os links para poder entrar no Slack, nas nossas comunidades e participar e se divertir e tudo mais. Na GopherCon teve um cara gravando, não foi uma empresa, foi das pessoas que estava ajudando o evento, ele colocou uma GoPro lá, gravou, mas dá para entender o áudio e tem um canal, eu passei pro pessoal aí do Castalho, e eles colocam aí no Release Note também, mas foi gravado e tem como ver o que aconteceu. Bem legal. Eu me lembro que, acredito que foi no final do ano passado, né? Teve um meetup de Go lá no escritório da Red Hat em São Paulo. Eu infelizmente não pude ir lá no dia, mas eu fiquei sabendo do meetup e a próxima vez que estiver lá vou fazer de tudo para participar. Bacana. Falando em Red Hat e Go, o Wendel, se eu não me engano é esse o nome, que é da Red Hat e trabalha daqui de São Paulo, ele estava dando uma olhada no GoFN, que é um projeto aí que a Novell mantém, e ele achou legal, ele está querendo implementar Kubernetes em cima, para o GoFN usar Kubernetes. E a gente deve fazer algum sprint do GoFN lá dentro. Então, não tem data, não tem nada, mas isso vai acontecer. Muito legal. Eu vou fazer o possível para estar lá, porque eu acho bem legal essa tecnologia do Kubernetes aí, do OpenShift, tudo que está envolvido, essa parada de gerenciamento de pods lá, de containers, eu vou tentar participar. E já que o assunto aqui é comunidade, eu vou partir para uma outra questão então aqui, que está relacionada, né, com comunidade, e acho que vai ser direcionada para vocês dois, né? A primeira questão mais direcionada aí para o César, que está envolvido com a comunidade, eu quero saber como é que estão as ofertas de trabalho, né, para quem está ingressando na comunidade. O pessoal que está entrando aí nos meetups, querendo conhecer Go e tal, como é que está a oferta de trabalho para esse pessoal? E aí depois que o César falar um pouquinho disso, o Avelino, né, do lado do empreendedor aí, comenta pra gente como é que está sendo aí a dificuldade para encontrar profissional, se ele está encontrando profissional qualificado, qual que está sendo o procedimento e se você conhece outras empresas que estão passando pelo mesma situação, né? Então, diz aí, César, como é que tem oferta de trabalho para quem entrar na comunidade Go e começar a programar? O que eu percebo hoje é que a oferta de programadores ainda está menor do que a necessidade, né? Ainda tem menos programadores, então não é tão difícil assim você conseguir um trabalho com Go. O problema é que hoje em dia, para você ser um profissional e você trabalhar no back-end, não adianta você saber só uma linguagem, você tem que saber um monte de coisas, você tem que saber se virar num leque você tem que ser meio generalista para algumas coisas. Então eu acho que o maior problema é a formação geral do profissional, que é difícil de você conseguir.
Mas assim, porque Go é uma linguagem fácil de aprender. Go é uma linguagem que foi projetada para ser fácil de aprender. Se você sabe programar bem em uma linguagem, em uma semana você aprendeu o Go. Você não está proeficiente totalmente, mas em uma semana você já está arranhando, você já está tirando as suas coisas. E em um ano você está proeficiente totalmente. Então, assim, eu acho que tem emprego em Go, mas é mais difícil do que esse. Como é focada em back-end e tudo mais, e não é uma linguagem tão nova, a empresa tem que ter uma cultura de pegar novas tecnologias e de investir em novas tecnologias. Não é tão fácil assim você falar, olha, só aprendi Go, então é difícil, então vou conseguir arrumar um emprego. Não, você vai ter que saber um leque de coisas, você tem que mergulhar em desenvolvimento de software. E aí, Avelino, e na hora de contratar aí, de preencher as suas vagas, como é que tá a dificuldade? O que você tem feito para resolver esse problema, se é que tem dificuldade? E se você sabe se tem alguma outra empresa aí passando pela mesma situação? Bom, que nem eu comentei lá atrás, não é fácil achar um profissional que já conheça Go. Existe, lógico que existe, só que o cara tá trabalhando fora do Brasil, tá trabalhando numa empresa que gosta, tá no Google, tá na Canonical, tá na Red Hat, mas tirar o cara dessa empresa é extremamente complicado, né? Ainda mais a minha abordagem sendo uma startup. O que eu estou fazendo é identificando bons desenvolvedores que esteja afim de trabalhar com Go ou que esteja disposto a conhecer uma nova tecnologia. E ele esteja afim de investir na Nuveo. Então, algumas variáveis bem complicadas, mas não é difícil, cara. Pensando para a empresa que está querendo usar Go, e se você é principalmente uma startup, cara, corre de Go, não usa Go. Mesmo sendo a bala de prata. Corre disso, vai usar Python, vai usar outra tecnologia. É complicado num podcast desse eu falar isso, mas empreender envolve muito risco, né? Então, tenta minimizar ao máximo o seu risco. Essa dica que eu dou. E você achar um cara em Python, principalmente pela comunidade ser muito maior, é muito mais fácil. Para você formar um cara numa linguagem dinâmica, ele é muito mais fácil. O que eu, como Nuveo, tenho feito? Pegar bons profissionais em outra tecnologia. Tive alguns problemas com profissionais que veio de Python, por não se acostumar com esse negócio de ter que declarar tipo, de ter que compilar. E o profissional chegou para mim e falou, infelizmente, Go não é para mim. Eu quero continuar trabalhando com Python porque eu não estou me adaptando com Go. Cara, eu vou fazer o máximo para tentar realocar o cara em outro lugar. Eu conheço algumas pessoas, vão tentar realocar. Existe um outro problema também para o empreendedor. Você trouxe um cara, formou esse cara em Go, ajudou, né? Formar ele é complicado. Você ajudou ele a se formar, aprender Go, e a oferta de trabalho fora do Brasil é extremamente grande. E hoje um sonho do desenvolvedor é trabalhar para uma empresa de fora do Brasil. Então ele vai sair da sua empresa. Ele pode sair. Aconteceu com pessoas de dentro da Nuveo que o cara quis ir para uma outra empresa, era nacional, e eu, como Avelino, amigo daquele cara, sem pensar no Avelino empreendedor, ajudei ele a entrar. Então praticamente ele saiu da empresa que eu estava lá como algum cargo de líder e ajudei ele a entrar na minha concorrente, que indiretamente porque está levando o meu profissional. Mas, cara, antes de ser empreendedor, eu sou ser humano, e antes de ser ser humano eu conheci a pessoa como um amigo meu. Então não tenho por que eu ser um escroto e falar, pô, não vou te ajudar, vou te queimar lá dentro para você não sair. Hoje o que eu prezo dentro da Nuveo cara, eu sou seu amigo antes de ser seu chefe. Então, o que você precisar, conta comigo e eu vou tentar resolver o seu problema. Se, tipo, eu quero mudar, sei lá, para Miami, trabalhar em Go lá, trabalhar com Go. Cara, se eu conhecer alguma empresa
de Miami que usa Go, eu vou te indicar, cara, não tem por que eu não te indicar. Então, existe bastante problema aí de contratar profissional. Em linhas gerais é isso. Legal. Bem, então chegamos na parte do podcast onde a gente, geralmente, quando nós fazemos uma entrevista, nós falamos sobre o top 5, que seria fazer uma lista de músicas e filmes e livros que as pessoas curtem. Dessa vez eu acho que eu vou fazer uma coisa meio diferente. Eu vou pedir para você, Avelino, e o César comentar aqui com a gente, talvez fazer um top 5 de talvez livros, sites ou alguma coisa assim que seja tutoriais para as pessoas então que estiverem interessados em aprender mais sobre Go. O que vocês recomendam para eles? Qual é o top 5 de referências de material para a linguagem Go que vocês vão sugerir para as pessoas que estiverem ouvindo? Tá, eu posso começar falando de alguns livros que eu já li. Em português, eu sei que tem um que um brasileiro escreveu, só que eu não li esse livro. Se eu não me engano, é distribuído pela Casa do Código. Go in Action é muito legal. Go Web Programming é bacana. E tem o The Go Programming Language, que é bem legal. Esses três aí eu li e recomendo bastante. Bom, para começar no Go, eu acho que o ideal é ir na documentação da linguagem, é o melhor lugar para começar. Lá você vai encontrar, logo na primeira página, quando você entra em documentação, você vai encontrar links para os principais tutoriais, para os principais textos que explicam o conceito da linguagem e tudo mais, e inclusive tutoriais no sentido de que tem o Playground, né? O Playground é um recurso de software que existe na linguagem que você consegue ter uma paginazinha web que você escreve o seu código, dá run e ele roda o seu código e você já vê o resultado na web sem ter instalado, sem ter feito nada. E lá na documentação você tem isso. Para quem quer começar, a primeira coisa a fazer é ir na documentação, na primeira página, e brincar com aqueles tutoriaizinhos, que são tutoriais que começam bem feijão com arroz. Então, como é que eu faço um Hello World? E aí ele te explica, te levando pela mão, e vai avançando, até que começa a ficar coisas mais complicadas. Aí, como segunda dica, é jabá pessoal, vai lá no meu tutorial, que eu já passei o link para vocês, que é o texto é um texto que começou comigo dando um workshop de 2 horas, então não tinha nada, eu tinha eliminado várias coisas da linguagem para caber em 2 horas, e aí o pessoal foi pedindo, foi colaborando, ele está no GitHub, então o pessoal foi fazendo pull request de outros recursos que ficavam interessantes, e hoje em dia é um workshop que é impossível você passar ele em 4 horas falando, porque o material foi crescendo. E é o mesmo material que a gente usa no grupo de estudos. Então dá para se divertir bastante, tem bastante do básico da linguagem por lá. Existe um repositório que eu comecei há um puta tempo lá atrás, cara, que é um repositório de pacotes Go. Eu quero mexer com Postgre. O que eu consigo usar para mexer com Postgre? Eu quero trabalhar com Machine Learning com Go. O que eu uso? Que é um repositório chamado Wilson Go, que eu acabei de mandar o link aí para vocês. E lá tem uma porrada de coisa, desde livro, sites que é referente à linguagem, e tem uma porrada de gente que contribui. Então, ele é mantido, atualizado constantemente. Bom, acho que com essas dicas todas aí, o pessoal já tem muito material para começar no aprendizado em Go. Vale lembrar também que tem um grupo de estudos, que aí você já vai ter um contato direto com o pessoal que está também no mesmo barco, está aprendendo. Vou aproveitar aqui também para deixar alguns links, né? Eu tive brincando um pouquinho com Go e um dos sites que eu achei muito interessante, ele chama Go by Example. E o bacana desse site é que ele tem assim um assunto, você entra lá,
E aí ele tem uma descrição em texto e com isso ele tem um código. Então o bacana é que além da parte teórica, digamos assim, você vai ter o exemplo na prática de como seria o código escrito em Go para aquele exemplo. Tem 2 vídeos também. Um deles é um vídeo de introdução ao Go, que ele cita vários temas, como por exemplo variáveis, tipos de dados. Aí ele vai para a parte de lógica, né, onde tem if, for, switch, arrays, entre outras coisas. Tem a parte também de Go routines, que é a parte de concorrência, como se criar um web server, outras coisas. Então é um vídeo bem interessante. Um outro vídeo também fala um pouquinho mais a parte de full stack development com Go, do Ives Junqueira. A gente vai deixar esses links também no show notes, assim como todos os outros que o Avelino e o César aí contribuiu com a gente. E infelizmente chegamos ao final do episódio. Foi muito bacana bater esse papo aí com vocês, Avelino e César. Muito obrigado aí pelas dicas. Foi muito interessante assim conhecer um pouquinho. Eu, como eu disse, eu estive olhando um pouquinho antes a respeito de Go, mas não fui muito para frente porque atualmente eu estou trabalhando com Python, então acabou que o Python acabou sobressaindo pelo fato de eu não ter nada com que eu precise resolver em Go atualmente. Mas muito obrigado, espero que aí o pessoal tenha gostado, os nossos ouvintes como sempre, o pessoal que passa sempre no Twitter, no Facebook, deixa um comentário pra gente e até lá nos posts, né, do blog Castalho. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet.